E se São Paulo se tornasse um país amanhã? Você acha que o resto do Brasil sobreviveria sem ele? Neste vídeo, vamos explorar o que aconteceria se o estado mais poderoso do país cortasse laços com Brasília, desde a economia até o dia a dia de milhões, passando por questões culturais, políticas e até sociais que você com certeza nunca considerou. Prepare-se para um debate que pode mudar como você vê não apenas o estado de São Paulo, mas também o Brasil como um todo, e como outros estados praticamente sugam até a última gota da gigante brasileira. Fique comigo até o fim para descobrir se essa ideia seria realmente benéfica, ou apenas um sonho muito distante da realidade, e veja como isso iria impactar drasticamente sua vida, seja você do estado ou não. Antes de projetarmos o futuro, vamos mergulhar na realidade atual. São Paulo não é só um estado, é uma força econômica global. Pense na gigante como Ambev, que domina o mercado de bebidas, a JBS, líder mundial em carne, e Itaú Unibanco, um dos pilares financeiros de toda a América Latina, juntamente ao Banco do Brasil e também ao Banco Bradesco. Essas empresas, sediadas em cidades como São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, geram trilhões em receita e empregam mais de 1 milhão de pessoas diretamente. Segundo informações do ano de 2024, o PIB de São Paulo foi estimado em torno de 676 bilhões de dólares americanos. Ou seja, mesmo se isolado do resto do país, o seu PIB é tão alto que ultrapassa países como Bélgica, Tailândia, com São Paulo alcançando a 21ª posição no ranking mundial. Para se ter uma ideia, a capital sozinha tem um PIB maior que de muitos países da América Latina juntos, como por exemplo, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Haiti, que juntos somam um PIB de aproximadamente 198 bilhões de dólares americanos, inferior aos 676 bilhões de dólares de São Paulo. O estado por si só é mais de 3 vezes maior economicamente que esses 4 países juntos. Isso reflete uma infraestrutura impressionante, com portos em Santos movimentando milhões de toneladas de carga e um setor tecnológico em ascensão em Campinas. Mas será que todo esse potencial está sendo aproveitado? Aqui entra o grande problema. Esse potencial todo é drenado. Em 2021, São Paulo enviou 720 bilhões de reais em impostos a Brasília, mas recebeu de volta apenas 46 bilhões, uma taxa de retorno de apenas 7 centavos por real. Em contraste, estados como o Amapá recebem quase R$ 4 por real contribuído, graças a um sistema de redistribuição que favorece regiões menos desenvolvidas. Essa disparidade tem raízes históricas profundas. Desde o Império, o Brasil centralizou o poder em uma elite carioca, e depois brasiliense. A República Velha reforçou isso com oligarquias regionais. O Estado Novo concentrou tudo sob Vargas, e o regime militar consolidou Brasília como o centro absoluto do Brasil. Mesmo a Constituição de 1988, que prometia descentralização, manteve a União com 63% a 64% da arrecadação nacional, deixando estados como São Paulo com migalhas. Juristas chamam isso de federalismo de fachada, pois no papel somos uma federação, mas na prática, um estado unitário, ou seja, um modelo onde o poder é centralizado no governo nacional, com regiões subordinadas e com pouca autonomia. Esse histórico explica por que São Paulo se sente como o motor sem combustível do Brasil. Será que com o estado tendo mais autonomia e mais retorno sobre impostos pagos, conseguiriam resolver problemas como os de facções que dominam partes do estado, ou resolver suas questões de segurança pública que afetam principalmente a sua capital, trazendo problemas como a existência da Cracolândia, que não só aumenta a criminalidade, mas também acarreta no completo abandono do centro da capital paulista. Esse desequilíbrio não é algo apenas teórico, ele bate na porta de cada cidadão todos os dias. Pense nas filas de horas no SUS, nos diversos buracos nas marginais ou na superlotação nas escolas públicas. Casos concretos como a Caoa Chery, que em 2022 fechou sua fábrica em Jacareí, no interior paulista, e transferiu operações para Anápolis, em Goiás, por incentivos federais pagos com dinheiro de São Paulo, mostram como o Estado perde. Governos locais já alertam que a falta de recursos afeta desde a manutenção de estradas até projetos simples de saneamento básico. Para você, isso pode significar mais tempo no trânsito ou menos acesso a serviços essenciais, como a limpeza e a manutenção das ruas. Com essa base clara, agora podemos imaginar como a independência mudaria totalmente esse quadro.
Se São Paulo se tornasse um país, a economia daria um salto impressionante, digno de uma nação de verdade. Com os 676 bilhões sob seu total controle, o Estado poderia facilmente financiar projetos ambiciosos que deixariam o resto do Brasil com inveja. Imagine trens de alta velocidade cortando a distância entre São Paulo e Campinas em apenas 30 minutos, hospitais de padrão internacional espalhados por cada região e escolas equipadas com tecnologia de ponta, realmente dando um ensino adequado aos alunos. Além disso, podemos imaginar um Porto de Santos totalmente modernizado, atraindo investimentos globais como um imã, ou um polo tecnológico em Campinas rivalizando com o Vale do Silício, onde startups bilionárias nasceriam a cada esquina. Economistas, aqueles que realmente entendem de números, estimam que sem a sangria absurda de Brasília, o PIB paulista poderia crescer cerca de 15% em apenas 5 anos, mas claro, nem tudo seria um mar de rosas, ou melhor, um mar de dinheiro paulista, a um custo, e ele seria pago com juros altos por outros estados, especialmente aqueles que vivem de mãos estendidas para Brasília. O Brasil perderia essa injeção financeira colossal, e estados como Maranhão, Pará e até o Acre ficariam no maior buraco possível. Sem os repasses de São Paulo, o Maranhão, que já necessita de ajuda federal para não afundar, teria que se virar sozinho. Com sua economia fraca, baseada em poucas exportações, não duraria muito até pedir socorro. O Pará, com sua Amazônia, perderia os recursos para manter as poucas estradas e projetos que tem, deixando suas cidades em condições precárias. Quanto ao Acre, sem o dinheiro de São Paulo, acabaria sendo esquecido. Pior ainda, esses estados teriam que desenvolver suas economias do zero ou implorar por ajuda internacional, algo que poderia levar décadas. O Nordeste inteiro, que já vive de transferências, entraria em colapso, com prefeituras falidas e seus governadores correndo atrás de empréstimos. Enquanto isso, o Norte, com suas florestas e rios, ficaria à deriva, sem verba para explorar seu verdadeiro potencial ou sequer manter as luzes acesas. A transição para uma São Paulo independente não seria nada suave. O comércio interestadual pararia de imediato, desencadeando um caos. O Sul ficaria sem os alimentos frescos que dependem das rotas paulistas, enquanto o Norte enfrentaria prateleiras vazias de produtos industrializados, como eletrodomésticos e roupas, que vêm direto das fábricas de São Paulo. E isso é só o começo. Disputas por recursos naturais entrariam em ebulição. Pense no rio Tietê, essencial para irrigação e energia, ou nas bacias hidrográficas do Paraná, que alimentam usinas como a de Itaipu. Essas tensões poderiam escalar de brigas legais a confrontos que lembram a Guerra dos Farrapos no século XIX, com estados lutando por cada gota d'água. E as empresas, grandes nomes como a Caoa Chery, que abandonou Jacareí por Goiás, poderiam enxergar uma oportunidade e retornar, trazendo de volta empregos e revitalizando cidades esquecidas. Mas não se iluda, a mudança inicial seria um terremoto econômico, com desemprego em alta e instabilidade financeira batendo a porta de milhões. A fronteira com o Brasil se transformaria numa barreira repleta de alfândegas e controles rigorosos, aumentando os custos para consumidores e criando filas intermináveis nas estradas. Além disso, a falta de coordenação com Brasília poderia paralisar projetos cruciais, como a usina de Itaipu, deixando regiões inteiras no escuro. A economia global sentiria o impacto, com cadeias de suprimento globais tremendo diante da incerteza. Será que o Brasil aguentaria essa ruptura sem desmoronar? Especialistas ficam divididos, alguns apostando em colapso, outros em uma reviravolta histórica. A independência traria uma nova identidade nacional. A cultura paulista, forjada por imigrantes italianos, japoneses, nordestinos e até libaneses, ganharia destaque. Alguns paulistas poderiam rejeitar influências de outros estados, enquanto nordestinos em São Paulo poderiam se sentir mais excluídos. Historicamente, nações como a Escócia enfrentam esse dilema ao buscar autonomia. A identidade paulista, com sua mistura única, poderia unir ou fragmentar ainda mais a sociedade. A separação de São Paulo poderia desencadear um efeito cascata. Estados como Minas Gerais, com seu potencial mineral, e Rio, com seu petróleo, poderiam exigir independência, fragmentando o Brasil em várias nações. Alternativamente, a pressão poderia forçar Brasília a negociar um novo pacto federativo, talvez com um Senado assimétrico dando mais peso a estados produtivos. Lembra daquela pergunta intrigante sobre o Brasil sobreviver sem São Paulo? A resposta não é simples. Ela depende diretamente de onde você está plantado no mapa. Se você mora em São Paulo, a independência poderia ser um divisor de águas, trazendo menos impostos que pesam no bolso e uma onda de melhorias que você sempre sonhou.
Imagine estradas lisas, sem aqueles buracos que te fazem perder a paciência. Consultas rápidas nos hospitais, onde você não precisa esperar semanas por um exame, e escolas transformadas em centros de educação de qualidade. Parece um sonho distante, mas poderia ser real. No entanto, prepare-se para um desafio. Barreiras comerciais surgiriam com o resto do Brasil, transformando a fronteira em um obstáculo que elevaria os preços de produtos essenciais. Aquele arroz do sul ou o feijão do Nordeste poderia custar o dobro da noite para o dia. Agora, se você vive no Nordeste, a história muda de figura, e não é pro lado bom. A perda dos repasses federais, que hoje sustentam boa parte das prefeituras e serviços locais, poderia agravar ainda mais a pobreza, jogando cidades inteiras em uma luta desesperada por sobrevivência. Pense em escolas fechando por falta de verba, hospitais sem remédios e estradas sem nenhum tipo de manutenção. A dependência de Brasília, alimentada por recursos paulistas, seria cortada de uma vez, forçando uma reinvenção que muitos não estão prontos para enfrentar. E no Centro-Oeste ou no Norte, a mesma pressão se aplicaria, com estados como Mato Grosso ou Amazonas sentindo o peso de perderem a ajuda que mantém suas economias frágeis girando. Isso toca a sua vida de forma direta. Sua carteira sentiria o impacto, seja com mais dinheiro sobrando ou com contas mais apertadas. Dois futuros se desenham. Primeiro, uma fragmentação, como na Iugoslávia nos anos 90, com tensões e novas fronteiras. Segundo, uma reforma no Pacto Federativo, inspirada em modelos como a Alemanha, onde estados têm mais autonomia. Historicamente, mudanças assim levam tempo. A União Europeia levou décadas para equilibrar poderes. Até 2040, o Brasil poderia ser um mosaico de nações ou uma federação renovada. Apesar de tudo, a independência de São Paulo na prática é bastante improvável, mas o modelo atual, onde o Estado sustenta o Brasil sem retorno justo, está à beira do colapso. O que você acha? Você apoia a separação ou prefere lutar por uma federação mais equitativa e justa? Quero ler sua opinião nos comentários. Deixe o seu gostei e se inscreva no canal, tem muito mais vídeos vindo por aí. Obrigado por assistir até o fim e até a próxima!